Parte da imprensa brasileira está repercutindo nesta segunda-feira, dia 17, sobre as mensagens que estão em posse da Polícia Federal e que mostram Lulinha, filho do atual presidente da República, conversando com sua amiga Roberta Luxinger, efetivamente sobre negócios envolvendo o careca do INSS, para quem Roberta atuava como lobista. O conteúdo dessas novas conversas mostra que as versões apresentadas até o momento pela defesa de Fábio Luiz, o Lulinha, de que ele jamais havia feito negócios com Antônio, o careca do INSS, não condizem com a realidade. Eu fiz questão de dizer que parte da imprensa está repercutindo esse novo vazamento, porque veículos como os principais da Globo, por exemplo, não estão falando absolutamente nada sobre o assunto, pelo menos não até o momento da gravação desse vídeo. Agora, apesar desse ser o assunto mais polêmico do dia na imprensa, eu quero trazer aqui algo que aconteceu ontem, domingo, mas que não ganhou manchetes como deveria ter acontecido. Nesse domingo, dia 16, data que marcava o início oficial do período de propaganda eleitoral, o PT realizou em São Bernardo do Campo o evento de lançamento oficial da campanha de Lula à reeleição. A própria realização do evento por si só já é, no mínimo, curiosa. Isso porque o local escolhido foi o estádio que marcou a história de Lula como sindicalista nessa cidade. E por ser um estádio, o espaço para público era muito grande. Como você tem acompanhado ao longo desses últimos anos, Lula e o PT não têm conseguido colocar público significativo em lugar nenhum. Só que um ato de lançamento oficial de campanha com vários espaços vazios seria muito feio. Então a solução encontrada foi trazer gente de fora com ônibus fretados. Desde ontem tem circulado em alguns portais de notícia e nas redes sociais imagens de centenas de ônibus chegando às proximidades desse estádio, trazendo gente, sabe-se lá de onde, para preencher as arquibancadas e fazer o evento de Lula parecer um sucesso. Enfim, com público suficiente para fazer a imagem que o PT tanto queria, o evento aconteceu. E eu não poderia deixar de destacar aqui alguns vexames que marcaram o ato. Se você acompanha o meu canal há algum tempo, você talvez se lembre de que eu já mostrei evento do governo federal com participação de Fafá de Belém, aquela cantora extremamente militante e petista, para cantar o hino nacional. Quando isso aconteceu, foi um fiasco. E nesse domingo não foi diferente. Ela errou o tom para começar o hino, errou a letra logo no começo, como se nunca tivesse ensaiado, e fez aquilo que eu considero a pior parte. Tentou fazer um espetáculo chamando atenção para si própria, em vez de apenas interpretar a letra e pronto. Sol da liberdade, raios fúlgidos, de amor e de esperança a terra desce. Dos filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Viva o Brasil! Lula presidente! E olha só que curioso, o hino é um dos símbolos nacionais disposto na Lei nº 5.700 de 1971, e essa mesma lei estabelece multa como penalidade para quem desrespeitar esse símbolo. E aí eu pergunto, tentar parecer uma popstar indo de um lado para o outro do palco, mudando a melodia, criando firula onde não tem, não é um desrespeito? Pois é, mas esse era só o começo. Algum tempo depois, Janja fez uso da palavra. E eu até vi por aí alguns portais falando sobre o fato dela ter gravado a própria voz cantando uma música em estúdio em homenagem a Lula, aquela mesma música que eu mostrei algumas semanas atrás quando eu disse que era o primeiro jingle da campanha dele. Só que ninguém falou sobre essa cena que eu vou mostrar. E que fique claro, eu não reduzi a velocidade do vídeo, não coloquei em câmera lenta e não coloquei qualquer efeito. Essa aqui é a reprodução fiel do que aconteceu. Antes de casar com um da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, eu já era uma Silva. Com muito orgulho, nasci nessa grande família brasileira, assim como milhões de mulheres espalhadas pelo nosso país. A explicação mais plausível para isso é que provavelmente o retorno que ela tinha no ouvido estava com um atraso, então ela estava ouvindo a própria voz com delay e não soube lidar com isso. Agora, até aqui tudo normal. Isso é o tipo de coisa que pode acontecer com qualquer um. Mas a reação diante da situação mostra quem é a pessoa de verdade. No caso de Janja, a reação foi descascar o pessoal da mesa de som em público. Espalhadas pelo nosso país.
Gente, o som tá um pouquinho ruim. Não tá? Tá bem ruim. Vamos começar de novo? Mesa, house, please. Senão ninguém vai entender o que a gente está falando aqui. Bom, depois do fiasco do hino nacional, dessa cena de Janja, de discursos de outros políticos como o Haddad e Geraldo Alckmin, o último a discursar, obviamente, foi Lula. E o curioso é que a testa oleosa que se acha mente brilhante, que resolveu fazer esse evento neste horário, não apenas deixou todo o público, que veio de fora, horas e horas esperando no sol, como ainda fez o próprio Lula ficar sentado no sol e depois discursar no sol, sendo que ele está fazendo tratamento de câncer de pele, por isso do chapéu na cabeça, e não poderia pegar sol. Não dá nem para dizer que o estrategista é dele, que ele está pagando, então não seria problema nosso, porque no fim das contas quem paga somos nós, através de fundo partidário e fundo eleitoral. Enfim, do discurso de Lula, que teve mais de meia hora de duração, eu quero destacar aqui apenas um ponto. Em meio a tantas propagandas de si próprio, a tantos ataques à direita, a tantas informações falsas sobre o próprio governo, como você já está acostumado a ouvir, ele contou uma história do próprio passado que eu particularmente não conhecia, e a própria descrição feita por ele já dispensa qualquer comentário. Eu quero lembrar do Wilson Pinheiro de Souza, dirigente sindical rural na cidade de Basileia, no Acre, que morreu assassinado por um fazendeiro. E pela morte do Wilson Pinheiro, eu fui no enterro à noite e eu disse uma frase em cima do caixão dele. Eu estou cansado de chorar a morte em cima de cadáveres de companheiros assassinados pelo latifundiário. E disse, está chegando a hora da onça beber água. A gente não quer mais chorar. No dia seguinte, os trabalhadores mataram um fazendeiro que era o suspeito de ter matado o sindicalista. E eu fui condenado a 3 anos e meio de cadeia porque eles disseram que aquela frase minha era feia para os trabalhadores matar. Uma bobagem, uma mentira, como tantas mentiras que contaram sobre mim nesses 47 anos de trajetória política e luta minha. Bom, eu pesquisei sobre essa história e é preciso esclarecer um ponto. Essa condenação aconteceu, mas Lula não cumpriu pena. Anos mais tarde, inclusive, em março de 1984, ele foi absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça do Exército. Agora, 3 coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, ele próprio reconhece que fez discurso político em cima do caixão de uma pessoa, assim como fez anos mais tarde, após a morte de uma pessoa da própria família. Isso diz muito sobre o caráter e as prioridades de cada um. Segundo, naquele contexto específico, um líder político diz que chegou a hora da onça beber água para uma plateia inflamada pela raiva, e aí quando a onça bebe água de fato, ele faz de conta que não teve nada a ver com a história? Não me parece fazer muito sentido. Terceiro, Lula compara essa história com outras supostas mentiras contra ele ao longo dos últimos 47 anos. Será que ele se refere à história do sítio? À história do triplex? Aos escândalos de corrupção nos seus governos? Sinceramente, não me parece que essa comparação possa favorecê-lo de alguma maneira para parecer inocente. E por falar em parecer inocente, será que as conversas que vazaram agora e que mostram que Lulinha tinha negócios com o careca do INSS também serão chamadas de mentiras inventadas contra Lula? Um grande abraço e até a próxima.